Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, então, a gente vai ver associação mista de resistores, que mistura associação em série e em paralelo. Então, não tem nova fórmula, não tem texto para vocês copiarem. A gente vai aprender resolvendo os exercícios e usando os conceitos que vocês já sabem sobre associação em série e em paralelo. Então, vamos lá. Exemplo 1. Vocês têm lá no PDF de vocês, caso não esteja dando muito para enxergar, mas acho que dá. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um circuito de AB, polo positivo, polo negativo, onde a gente tem mais de uma configuração. A gente tem o 4 que está em série com este conjunto, né? Então, se a gente for analisar, a gente tem esses dois em paralelo e o conjunto está em série com 4. Então, a gente vai começar calculando esse paralelo, tá? A parte que pode ser um pouco mais difícil para vocês é descobrir por onde começar, tá? Então, tentem sempre achar a menor dupla ou o menor trio, né, do resistor para começar. Então, a gente tem aqui eles em série. Desculpa, paralelo. Então, a gente vai fazer, como são só dois resistores, a gente vai usar aquele atalho, RE igual a R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Então, vai ficar RE 15 vezes 10 sobre 15 mais 10. Que vai ficar 150 sobre 25, que dá 6 ohm. O que a prof vai fazer agora? Eu vou refazer esse desenho, substituindo esses dois por um resistor de 6. Então, como é que vai ficar? A gente tem o resistor de 4 ohm, e no lugar desses dois eu vou pôr um único resistor de 6 ohm. Agora, ficou em série, né? A corrente tem um único caminho para percorrer. Então, o resistor equivalente final vai ser 4 mais 6, porque em série a gente soma, que é 10 ohm, o nosso resultado final. Vamos para o próximo exemplo. Esse daqui, ó. A gente tem o circuito que começa em A e termina em B, né? Então, a corrente entra. Nesse momento, a corrente tem dois caminhos para percorrer. Então, eu vou ter uma associação em paralelo, né? A corrente que se dividiu aqui, ela percorre esses três resistores com um único caminho. Então, estes três estão em série e esses três aqui estão em série. E o resultado deles está em paralelo com o 3. Então, vamos começar calculando essa série. 1 mais 1 mais 1, 3 ohm. Então, eu vou refazer o desenho substituindo os 3 por um único resistor. Então, vamos lá. 0,5, 3... 0,5. Agora, nesse fio, eu vou substituir por um único resistor de 3. Eu poderia ter feito o desenho aqui ou aqui também do resistor, tanto faz, tá? O que a gente ficou agora? Com estes dois em paralelo. Né? Porque aqui a gente tem dois caminhos para corrente elétrica, então é paralelo. Então, como a gente tem dois iguais, a gente vai usar aquele atalho para resistores iguais. Então, o valor do resistor é 3, a quantidade de resistores é 2. Vai ficar 1,5 ohm.
Então, vou substituir esses dois por um resistor de 1,5. Vamos refazer o desenho. Sempre tentem refazer os desenhos, que fica mais fácil de identificar se a gente está trabalhando com série paralela a partir daquele momento. Então, 0,5, 0,5, e aqui no lugar desses dois, então, a gente vai colocar 1 de 1,5. Agora, a gente ficou com um único caminho para a corrente elétrica, então, agora é série. Então, o resistor em série, a gente só soma para calcular o equivalente, que vai dar 2,5 ohm. Esse é o nosso resultado final. Vamos para o último, um pouquinho mais elaborado agora. Então, a gente tem o circuito começa em A, a corrente entra, ela já se divide em 3 caminhos. No caminho de cima, ela tem um único caminho para percorrer e ela tem 2 resistores nesse caminho. Então, aqui é série. No segundo caminho, ela tem um único resistor que está em paralelo com o caminho de baixo. Essa corrente que vem por baixo, ela tem um único caminho para percorrer aqui, para passar pelo 2 e 4. Então, o 2 e o 4 também está em série. Vamos começar calculando essas duas séries e a gente refaz o desenho. Então, como é série, vamos pôr série 1 aqui e vamos chamar essa de série 2. Então, a série 1, resistor equivalente 1 mais 6, 7 ohm. E a série 2, resistor equivalente 2 mais 4, 6 ohm. Agora, a gente vai refazer essa figura, então. Aqui em cima, a gente vai substituir estes dois por um resistor de 7. E aqui embaixo, a gente vai substituir pelo resistor de 6. Bom, agora, muita gente comete o erro de achar que o 6 está em série com o 5, né? Só que aqui a gente tem, não é a mesma corrente elétrica, olha só. A corrente entra no circuito e ela se divide em 3 pedacinhos, né? Vamos considerar essas duas aqui, vamos esquecer esse resistor de cima por enquanto. Então, a corrente se dividiu aqui, ela passa pelo 6 e chega nesse ponto. A outra que veio por cima passa pelo 3, chega nesse ponto. Essas duas vão se juntar aqui e vão passar pelo 5. Tá? Então, a corrente que passa pelo 6 não é a mesma que passa pelo 5. Então, o 6 não está em série com o 5. O que a gente tem aqui é esses 2 resistores que estão em paralelo. Então, é esse que a gente vai resolver agora. Paralelo. RE igual a 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Regrinha quando a gente tem só 2 resistores. Vai ficar 18 sobre 9, que é 2 ohm. Então, vamos fazer a substituição. Pessoal, tanto faz eu desenhar aqui ou eu desenhar aqui embaixo, tá? Vai ficar a mesma coisa. Vou fazer os dois desenhos para vocês. Primeiro, eu vou desenhar aqui embaixo. Aqui o resistor de 5, né? No lugar desses dois, a gente vai pôr o resistor de 2. Ou então, eu podia ter feito assim. No lugar destes dois, eu botei um resistor de 2, o de 5 e o de 7. Mesma coisa, tá? Tanto aqui quanto aqui, a gente tem uma série entre o 2 e o 5, né? Um único caminho para corrente elétrica.
um único caminho para a corrente elétrica. Então, agora a gente vai resolver essa série. Então, RE 2 mais 5, que dá 7 ohm. Vamos substituir, então, por 7. 7 em cima, 7 embaixo. Agora, a gente ficou com dois resistores iguais em paralelo. Porque tem dois caminhos para a corrente elétrica. Então, a gente pode usar aquele atalho quando a gente tem resistores iguais, né? R sobre N. O valor do resistor, dos resistores é 7. E quantos resistores iguais a 7 a gente tem? 2. O resistor equivalente final é 3,5 ohm. Bom, pessoal, eu sei que é um pouco complicada essa parte, tá? Vocês podem assistir o vídeo de novo. E quem tá na semana de ficar em casa, pode me chamar no Telegram para tirar dúvida, para mim ajudar vocês a estarem fazendo os exercícios, tá? Quem vai para a escola essa semana vai aprender na escola e vai fazer os exercícios em aula, então se der tempo. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo, até semana que vem.